Queridos, graça e paz. É uma alegria estar com os irmãos aqui hoje à noite, nesse culto maravilhoso. Depois de uma música dessa, né, de louvor a Deus. Quantos missionários tem aqui nessa igreja? Tem bastante, né? Aliás, essa igreja foi fundada, e quando foi fundada, com uma missão muito bem definida de alcançar não só Campinas, mas chegar no mundo, né? Então, tem tudo a ver conosco aqui. E hoje a gente, no Conexão Família, estamos começando um novo tema, que o tema é servir. Vocês podem colocar a minha projeção aí, por favor? Já está aqui? Já está aqui. Ótimo. Então, esse é o tema do mês de julho, servir. E hoje nós vamos meditar sobre a importância de servir a Deus e ao próximo. Como isso é importante na vida da gente, irmãos. A gente precisa ser preparado e a gente precisa preparar as próximas gerações. Antes de ler o texto da palavra de Deus, eu queria dizer para vocês que eu sou filho de um pastor, que já dorme no Senhor, e neto de um missionário que revolucionou muito o Nordeste. E eu gostaria muito que eles estivessem vivos hoje, para que eles vissem o que eles me ensinaram. Eu tenho passado para os meus filhos, para a próxima geração. Isso é muito importante. E eles me ensinaram através do exemplo. Tá? Eu andei muito com meu avô, dentro de ônibus, pregando o evangelho, dentro de feiras, dentro das casas, fiz muito isso. O meu pai me ensinou a pregar, eu preguei a primeira vez na igreja com 12 anos. Ele colocou uma cadeira na escola dominical, eu subi na cadeira, porque eu não tinha o tamanho exato ainda de ficar no púlpito, e ele ficou do lado para eu não cair até o final da pregação. Então, pelo exemplo, isso foi muito bom para a minha vida, né? Como eu poderia servir a Deus, né? Então, eles foram me mostrando isso pelo exemplo. E eu me lembro que um dia, o meu pai disse assim para mim: eu preciso levar você domingo no programa da rádio. A gente tinha um programa chamado Sintonize com Cristo, 10 minutos. Aí eu disse: mas é muito cedo o programa, era 5 da manhã. Ele disse: não, mas você precisa ir comigo, porque vai chegar um dia que eu não vou fazer o programa, e você quem vai fazer esse programa. Eu falei: mas papai, eu sou muito novo ainda, eu tenho menos de 15 anos. Ele disse: você precisa ser preparado agora. E eu fui com ele para aquele programa, aprendi um pouco, fiquei olhando primeira vez, fui no outro domingo, aprendi também. Isso me ajudou muito. E aqueles ensinos foram tão preciosos para a minha vida, que eles nunca vão deixar a minha mente, o meu coração. Se você pensa em ter uma família que serve a Deus, que é dedicada ao Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o exemplo, você precisa servir. Eu falo com muitos irmãos aqui: eu gostaria muito que meus filhos fossem à escola bíblica dominical. Eu pergunto: você vai? Ele disse: não, mas se eles forem, vai ser uma bênção. Vai, não vai? Eu também acredito. Mas por que ele não vai? Aí às vezes eu convido o irmão assim: olha, irmão, você está perdendo o tema da escola dominical, importantíssimo. Venha domingo. Ele disse: eu vou consultar meu filho para ver se ele quer vir. Eu falei: não, estou consultando você, não é o seu filho. Então a gente às vezes perde essas oportunidades, e é um pouco disso que eu vou compartilhar com os irmãos hoje à noite, sobre lições aprendidas que não serão nunca esquecidas. Eu quero ler com os irmãos em Deuteronômio, capítulo 6, um texto bem conhecido. Eu acho até que eu trouxe aqui, para facilitar a vida de todos, inclusive a minha aqui. Deuteronômio capítulo 6, vou ler do versículo 4 até o versículo 9. Vocês têm aí a projeção, vocês podem acompanhar o texto. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Vamos ler? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Pai querido, louvado seja o teu nome pela riqueza da tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos exorta, que muitas vezes nos repreende, nos mostra o caminho certo que devemos seguir. E quando falamos, ó Deus, de família, que é um assunto que move o teu coração e move a tua mão em direção à igreja, Senhor, nós entendemos, Senhor, que esse projeto é muito especial e que nós precisamos pensar nas próximas gerações, porque os nossos filhos são preciosos e essa geração, Senhor, é uma geração santa do Senhor. Nós não abrimos mão desse compromisso contigo. Eles são teus, foram gerados, ó Deus, em ti também, Senhor, e eles são comprometidos com o teu reino e com a tua palavra, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre eles, sobre a nossa posteridade, sobre os nossos filhos, e que essa mensagem fique muito clara ao nosso coração, a importância do compromisso com o Senhor, do serviço ao Senhor, ao reino e ao próximo, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso aí. Toda vez que você vai para um evento, seja um workshop, seja um congresso, e que você vai falar sobre famílias, a primeira preocupação que vem na mente das pessoas é futuro. Como garantir que os nossos filhos estarão firmes e nós vamos passar a fé para a próxima geração? Só para vocês terem uma ideia, só precisamos de 3 gerações para que uma pessoa perca a fé, tá? Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés liderava e por trás de Moisés ele já treinava alguém que era Josué. Josué foi a 2ª geração. Depois que Josué vem na 2ª geração, que ele começa a liderar, a liderança foi dividida e lá na frente, na 3ª geração, eles perderam a noção sobre Deus, sobre o Senhor. Quando você lê, por exemplo, o livro de Juízes, você encontra lá um ciclo de falhas. Os homens não tinham líderes, os homens não tinham os pais que orientavam. E a Bíblia diz, cada um fazia aquilo que vinha de acordo com o seu coração. E a palavra diz, isso era mal diante de Deus, porque não tinha uma direção, não tinha uma liderança, não tinha alguém que poderia passar essa fé para outra geração. E você sabe que Satanás poderia, ou ainda hoje faz de tudo, para que esse relacionamento, essa relação seja destruída, ela seja quebrada. E nós temos que estar atentos com isso, porque a frase que mais pode nos impactar seria essa. Qual seria a sua resposta para essa pergunta? Se você hoje tivesse que dizer, eu terminei bem a minha carreira, o que você diria? O que valeu a pena você ter terminado bem? Essa pergunta incomoda muitas pessoas. Por incrível que pareça, a maioria delas não tem uma resposta para essa pergunta. O que você poderia dizer, eu terminei bem? As respostas mais comuns são essas aqui. Primeiro, se eu conseguir envolver meus filhos no reino do serviço cristão. Os meus filhos estão envolvidos no reino, então eu terminei bem. Eu consegui passar a fé para outra geração. Isso é muito interessante. E outras pessoas dizem assim, se conseguir envolver meus filhos com o serviço cristão. As 2 afirmações são importantes. E olha só o que está escrito ali. Essas 2 informações expressam a nossa preocupação sobre o futuro. Falar sobre o futuro é difícil. E a gente sabe que é difícil, porque a gente não sabe nem imaginar o futuro, né? Naquela música de Tolkien, ele diz assim, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar.
Já tentou pilotar uma astronave sem ser uma astronave, ou um avião, ou qualquer coisa sem ser um piloto? Aí ele diz, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida a rir ou chorar, porque a gente não sabe se vai dar certo. Esse é o futuro que se prega nas músicas. Esse é o futuro que se prega nas escolas, provavelmente nas universidades. Mas o futuro da Bíblia é diferente. Está escrito lá no Jeremias, quando o Senhor diz para o povo, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Não pensamentos de mal, mas de paz, para vos dar um futuro. Deus tem um futuro determinado para os nossos filhos. Isso não pode ser quebrado. Eu gosto da oração da minha mãe, ela diz assim, Senhor, eu não gerei nenhum filho para Satanás. Nenhum. Todos estão comprometidos com o teu reino. A oração do meu pai era mais difícil de ouvir. Senhor, se não estiverem nos teus caminhos, no teu reino, prepara e leva todos. Essa gente não queria ouvir essa oração, mas era a oração que ele fazia. O futuro para o seu filho está determinado na Bíblia. Muitas vezes nós não entendemos esse futuro porque nós não lemos a Bíblia. É interessante isso. O pastor Hildo falou aqui nesse púlpito uma vez que mais de 30% dos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia uma vez. Nunca leram a Bíblia uma vez. Que coisa interessante. E nós aprendemos aqui uma grande lição. A primeira lição que aprendemos nessa noite, que passar a fé para os nossos filhos não parece ser uma prioridade para nós. Porque nós nos envolvemos com tantas coisas e nunca pensamos que um dia nós iremos passar, mas eu preciso deixar o bastão na mão dos meus filhos que vão levar a fé para a próxima geração. Esse princípio não pode ser quebrado. Essa ideia que nasceu no coração de Deus não pode ser negligenciada. E nós precisamos passar a fé para a próxima geração, mas temos uma dificuldade muito grande. Eu me lembro que tinha um diácono na igreja onde meu pai era pastor, que o meu pai visitava ele e dizia assim, ele não era ainda, isso antes dele se converter. Você não vai para o culto? Ele disse, não, eu vou lá levar a minha esposa e meus filhos, aí eu volto para casa, no final do culto eu vou lá. Eu gosto muito quando eles vão à igreja. E meu pai disse, e você? Ele disse, não, eu estou muito bem, mas eu gosto quando eles vão à igreja. Se você que é o líder não vai, dificilmente você vai esperar que as pessoas façam a mesma coisa. Nós temos que ir. Na minha família era assim, no sábado tinha o culto dos jovens, né, na igreja. Meu pai dizia assim, regra número 1, você pode chegar a hora que você quiser. 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. A escola bíblica é inegociável, você vai. Tem que ir. E eu ia. Parece que nos primeiros dias era muito difícil, mas depois a gente entendeu o valor daquilo ali, né? E eu me lembro que teve uma vez que eu estava tão cansado que eu cheguei muito tarde, eu falei assim, não papai, hoje eu não vou. Ele disse, não vai porque a gente tem um compromisso que você pode chegar a qualquer hora, eu não reclamei, então você vai para a escola dominical. E a gente ia. E quando voltava no caminho, começava a chamada oral. Começava com Estael, a minha irmã mais velha, dizia assim, foi o que você aprendeu hoje, Estael? Aí ela dizia, tá. Agora é sua vez, Stanley. Aí eu dizia, aprendi isso. Aí foi para o meu outro irmão. Aí ele começou a dar umas gaguejadas, que ele saiu para comprar pipoca e não quis assistir a aula, ficou lá na pipoca. Aí meu pai disse, você não assistiu a aula? Ele disse, assisti. Não, você não está me contando a verdade aí. E ele não tinha assistido a aula. Então era assim que era feito lá. A preocupação que ele tinha, o zelo pela palavra de Deus era tão grande que isso fazia com que ele cobrasse da gente. E na minha casa era assim, aos 7 anos de idade era o único presente que eu não podia escolher. Eu não podia escolher nada, né? Então geralmente a gente poderia escolher aos 6 anos, aos 8 anos, pedir uma coisa ou outra. 7 anos, presente, um kit, Bíblia Sagrada e os Salmos e hinos. Era a duplazinha, vinha colada assim. Tá? Então todo mundo tinha que receber.
Aí já recebi a tarefa, tem que ler o livro de João, era a primeira coisa, então a gente lia o livro de João todinho e aprendia. E ia decorar versículo, porque ele dava alguns bônus para a gente, por mais versículo que a gente decorava. Então isso me ajudou muito. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que o meu pai se preocupou em nos preparar para a próxima geração. E olha que quando você lê aqui em Deuteronômio, que riqueza, irmãos. A Bíblia diz assim: tu ensinarás, essa palavra que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado na mesa. Quando estava na mesa, você ensina que esse é o Deus que provê todas as coisas e está nos dando o alimento hoje. Os filhos precisam entender isso aqui, que o alimento não chegou lá por acaso. Mas houve a provisão de Deus para que a gente conseguisse levar o alimento para casa. Ele disse assim: andando pelo caminho, mostra a fidelidade de Deus. Quando eu viajava com meu pai, ele dizia assim: está vendo aquela pedra enorme naquela montanha? Aí eu olhava, estou vendo. Ele dizia: você acha que um homem leva uma pedra daquela lá em cima? Eu dizia: não. Ele disse: foi Deus. Para mostrar o que Ele faz, chama a atenção às coisas que Deus faz. Andando pelo caminho, deitando-se, na hora de dormir, dizendo assim: olha, Ele nos abençoou até aqui, e nós precisamos agradecer pelo um dia de bênçãos. E o escritor aqui diz assim: e ao levantar-te, toda vez que eu levantava, que tinha oração, ele dizia assim: agora, Senhor, o dia de ontem foi uma bênção, mas Tu vais cobrir a nossa vida hoje com a Tua graça. Como eu preciso da Tua sabedoria, Senhor. Eu saio andando, vou trabalhar, eu falei: Senhor, eu tenho tantas decisões hoje, tem problemas que vão acontecer que eu nem sei ainda, mas eu estou contigo aqui. E se o Senhor estiver comigo aqui, as coisas vão dar certo. Porque quando Deus está no negócio, irmãos, a coisa tem que dar certo. Não é verdade? Então, quando você entende isso e começa a pensar em passar essas instruções, essas orientações para os filhos, certamente a gente começa a ensinar os filhos a se posicionar e, o mais importante, a servir a Deus, né? Hoje as grandes dificuldades na Europa, 10% das pessoas que estão na igreja trabalham, 90% dão muito trabalho aos pastores. Olha só o negócio, não é fácil. Você está de que lado? Dos que trabalham ou daqueles que ficam apontando o erro e dificuldades? A gente precisa se posicionar. E uma coisa meu pai me ensinou: todas as vezes que você se envolve no reino, no trabalho, você passa a ser parte das soluções, você vai começar a esquecer as críticas e vai se engajar mais para servir a Deus com mais zelo e com mais entusiasmo. Isso é importante para a gente. A gente precisa entender isso. E sabe, irmãos, sabe por que nós fracassamos? Existem algumas razões, porque muitas vezes fracassamos em levar a fé para a próxima geração, né? O pastor David Wong, que é um pastor do Instituto Haggai, é um pastor presbiteriano de Singapura, ele diz o seguinte: olha, sobre passar a fé para a próxima geração, a gente precisa estar muito bem preparado para essas coisas, porque você vai lidar com todo tipo de informação. Agora, uma coisa é certa: uma geração é muito fervorosa, ora muito. A segunda geração ora menos e confia na oração do meu pai. Eu vou pedir o meu pai para orar. A gente não quer orar mais. A geração que desaprendeu a orar é a geração do WhatsApp, que em vez de orar eu mando uma mensagem: você está bem? Ao invés de orar pelo missionário, eu mando uma mensagem: como foi a semana, como foi o final de semana? Nós esquecemos da oração. Eu falei aqui para vocês que quando a minha tia foi trabalhar com os índios em Mato Grosso, a gente mandava uma carta que passava 40 dias para chegar lá. Que dificuldade. A gente mandava a carta, não tinha telefone lá na aldeia, mandava a carta 40 dias, e nos 40 dias a gente orava, essa carta vai chegar, Senhor, abençoa. Ela recebia a carta, numa alegria, mandava uma carta de volta, mais 40 dias. Aí hoje a gente manda o WhatsApp e nós nos tornamos a geração que desaprendeu a orar. Agora veja, irmãos, primeiro problema: estamos muito ocupados com as necessidades do presente.
tem tanta coisa para fazer que colocar Deus nas nossas prioridades tem sido muito difícil nas agendas das pessoas. Cabe tudo, menos Deus. Cabe tudo, menos passar a fé para a próxima geração. Cabe tudo aquilo que nos interessa, mas estamos perdendo a visão do reino, estamos perdendo a visão de futuro. Olha só que coisa interessante. Os brasileiros, notícia que saiu essa semana aí, passam agora 46 horas por mês em redes sociais, 31% acima do ano de 2020. Você sabe o que é 46 horas de trabalho, não, de redes sociais? É equivalente a uma semana de trabalho. Você perde uma semana em um mês, 46 horas. A pessoa fica 40 horas, 46, às vezes até mais, porque isso é uma média, tá? Como é uma média, tem valores acima. E tem gente que diz, sabe por que eu não vou na EBD? A EBD são 4 aulas por mês, 4 horas. Menos de 10% aqui. Porque eu não tenho tempo. Porque eu não vou evangelizar? Temos que chamar o Toninho e a Marta para cantar de novo para os missionários aqui. Porque eu não tenho tempo. Porque você não vai no Conexão Família? Porque eu não tenho tempo. Parece que a gente só consegue achar tempo para as coisas que satisfazem muitas vezes aquilo que nós estamos precisando. E esquecemos o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 3, quando você tiver um propósito na vida, haverá um tempo. Vai ter tempo. Se passar a fé para a próxima geração, é um propósito na sua vida, você vai achar o tempo de vir 1 hora e deixar as 46 horas de lado. Tira 2 horas lá, tira 3, você vai achar. Se você olhar agora na igreja, nós temos um culto na terça, um culto no domingo de manhã, um culto no domingo à noite. Que a maioria escolhe um culto para vir. 2, e nem todo mundo vem 2, porque acha que não tem tempo. E nós não temos tempo. Temos tempo para todas as coisas, mas não temos tempo para Deus. Passar a fé para a próxima geração exige não só tempo, mas determinação, porque nós precisamos fazer alguma coisa, isso é muito sério. O segundo problema é que estamos tão acomodados, não damos muita importância a servir a Deus. Perdemos oportunidades de investir na próxima geração de líderes. Irmãos, não podemos perder uma geração. Eu me lembro que quando chegou a pandemia, a gente tinha a EBD gravada para adultos, para crianças, e não tínhamos para os pretinhos e para os jovens. Os jovens tinham a classe, os pretinhos não tinham. Uma geração, 2 anos, é muito tempo, porque a geração de pretinhos é muito rápida. E a gente pensou, não temos que investir nos pretinhos. E começamos com o trabalho nos pretinhos, servindo a Deus e fazendo a sua vontade, com aquele livro lá. E Deus manda um material excelente, o Pense Laranja agora, para que a gente não perdesse aquela geração. Porque eu vejo muitos líderes na nossa igreja que estão saindo desses pretinhos. Então, essa geração não pode ser perdida. Então, a gente tem que estar atento sobre isso. E a terceira desculpa que nós damos que acontece é o seguinte: não assumimos o nosso papel de sacerdotes. Estamos ausentes, muitas vezes estamos criando feridas nos nossos filhos. Que coisa! Preste atenção que eu vou falar agora, irmãos, aos pais e às mães sobre essas feridas. A gente fez um estudo aqui em 2012, gastamos 2 anos. Tá? Eu vou passar aqui. Olha o que é a ferida de um pai. Essa é a ferida do pai. Deficiência emocional, social ou espiritual, contínua, normalmente preenchida numa relação saudável com o pai e agora necessita ser preenchida por outros meios. Sabe o que está acontecendo? Filhos inseguros, filhos com medo, não se relacionam com as pessoas, o social, e o pior, não tem relacionamento com Deus. Os pais, muitas vezes, ausentes, não são os que estão viajando, são os que estão dentro de casa, mas não conversam com os filhos, não há comunicação. No texto que acabamos de ler hoje, Deus disse assim para Moisés, porque quem lembra de Deuteronômio é a repetição da lei todinha. Repetição da lei.
essas palavras que hoje te ordeno, tu inculcarás. A palavra inculcar no hebraico quer dizer fisgar. Os pescadores sabem o que eu estou dizendo aqui. Você vai pegar e não vai soltar mais. Essa palavra tem que ficar na mente do seu filho. Tu as inculcarás, andando pelo caminho, assentando na mesa, ao deitar e ao levantar. Essas palavras precisam ficar claras, porque senão nós vamos perder. É interessante que essa ferida é muito forte, e ela tem consequências muito grandes. Os pais ausentes geram muitos problemas. Inclusive tem teses hoje já na Universidade de Oxford e outras universidades do mundo, mostrando que a ausência dos pais tem levado muitos filhos buscando o homossexualismo. Porque não vê o pai, só conversa com a mãe. Tudo é mãe, mãe, mãe. Quando ele chega na adolescência, ele quer voltar para outra pessoa, como não tem a figura do pai, ele entra no homossexualismo. A ciência provando isso, irmãos. Uma coisa clara, porque uma doença está causando isso. Satanás por trás, batendo palmas. E nós ficamos olhando. Se Deus quiser, meu filho vai para a igreja. Se Deus quiser, meu querido, Deus quer, mas você precisa se levantar. Você precisa fazer alguma coisa. Quem é o sacerdote na sua casa? Quem é o sacerdote na sua casa? Nós precisamos ter um sacerdote na casa, para guiar, para orientar, para trazer a palavra, para levar a direção, para que essa geração não se perca. Não podemos perder. Agora veja as consequências da ferida de um pai. Os filhos precisam ouvir: eu te amo, estou orgulhoso de você, admiração, você é bom em. Você já disse para o seu filho? Dizer para o Davi, meu filho, é muito fácil. Que quando eu ando, ele fica me abraçando, me beijando. Para dizer para ele é muito fácil isso aqui. Eu te amo, afeição. Homem, diz no Nordeste assim, homem não pode dizer eu te amo para um filho. Quem foi que disse isso? Isso é mentira, é sofisma, gente. Nós temos que quebrar essas coisas. Temos que dizer para os nossos filhos que nós os amamos. Temos que dizer para eles que nós estamos orgulhosos porque eles estão servindo a Deus. Eles estão desejosos de se aproximar de Deus. Eles estão servindo as pessoas. Isso me faz lembrar, olha que coisa interessante, irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz assim: servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiros, o DE. Lembra de dispensa na sua casa? Se você tem uma dispensa lá na sua casa, para que serve uma dispensa? Para guardar alimentos. Você vai alimentar alguém, uma família. A Bíblia está mandando, nos orientando a servir uns aos outros como bons dispenseiros. Eu preciso estar cheio da graça de Deus se eu preciso alimentar alguém. Eu preciso estar cheio da graça de Deus se eu vou alimentar a minha família. Você precisa estar cheio da graça de Deus para falar palavras de vida. Você precisa estar cheio da graça de Deus para derramar a graça sobre as pessoas na sua casa. Você é um dispenseiro. A Bíblia diz, Paulo disse, o que se espera do dispenseiro? Que ele seja encontrado fiel. Nós temos dons, nós temos talentos, nós temos oportunidades. Nós temos que usar os nossos dons e talentos para abençoar o corpo de Cristo, porque nós somos dispenseiros. A palavra despensa, que é com E, é diferente de dispensa com I. Dispensa, quando eu digo assim, vou ver se o pastor Marcelo me dispensa daquela reunião. É me tirar um compromisso. Ou dispensa é, eu tive que dispensar o funcionário porque não estava dando mais certo. Colocar para fora porque não estava dando certo. Agora, despenseiro, com E, dispensa, é o que Deus quer ver na sua vida e na minha vida, para que a gente esteja cheio para alimentar uma família que vai passar a fé para a próxima geração. É isso que tem que acontecer. Glória a Deus por isso. Então temos que dizer isso para os nossos filhos. Agora,
Veja que coisa interessante ali, está escrito ali. Se você é um filho ferido pelo pai, opte por tocar nesta ferida de forma responsável. A gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a perdoar. Eu fui para um acampamento em Brasília, na igreja presbiteriana, e Deus sabe o que faz. Fui numa barraquinha pequena, que só cabia 2 pessoas. Levei o meu primo, que era ateu. Esse primo se converteu, hoje ele é pastor da igreja batista lá em Brasília. Botei ele debaixo do braço, vamos na barraca. Ele não tem, a gente arrumamos uma barraca, fomos para esse acampamento. Deus, aí um temporal de noite, entrou água na barraca, a gente saiu de lá e disse, agora, não, tem uma barraca do exército ali que cabe muita gente. Aí a gente foi entrando, todo mundo molhado lá. Eu sentei perto de um cara lá que estava sem dormir, ele estava perturbado, aquele irmão, falando mal do pai. Falando mal do pai, porque meu pai não reconhece isso, o meu pai é muito insensível, o meu pai é isso e aquilo. Aí, quando ele estava falando essas coisas, Deus começou a falar ao meu coração ali, fale qual o seu relacionamento com o seu pai. Aí eu disse para ele, o nome do rapaz Wesley, falei, Wesley, Deus me deu um pai muito especial, eu não tenho nenhuma dificuldade de relacionamento com meu pai. Muito pelo contrário, quando eu tenho dúvida, eu procuro meu pai, ele até me orienta. E comecei a falar, falei, ele foi mudando. Eu falei assim, você já tentou perdoar o seu pai? Ele disse, eu não consigo. Olha, travado. Quer saber mais? Líderes dos jovens. Às vezes nós estamos travados, queremos abençoar as pessoas em posição de liderança e nós não vamos fluir porque estamos com o coração fechado e Deus não vai usar pessoas desse tipo. O meu pai dizia, Deus não enche vasos cheios nem usa pessoas autossuficientes. A gente precisa tratar esses problemas. Se você tem problema com seu pai, tente se aproximar do seu pai. Escolha crer na justiça de Deus. Prefira crer nisso, que Deus vai lidar com todas as coisas. E se o seu pai não for vivo, converse com Deus sobre isso, mas diga a Deus que você entendeu e que você perdoa o seu pai, mesmo ele não estando aqui, e que você quer um novo relacionamento, um novo estilo de vida. Busque a reconciliação com o seu pai, peça a bênção ao seu pai, recupere o relacionamento com ele. Uma vez eu estava falando com uma adolescente na igreja, e eu comecei a falar, e ela começou a falar mal da mãe dela. E eu falei, Senhor, aqui tem algum problema. E ela começou a falar, e eu comecei a fazer perguntas. A minha mãe é muito antiquada, olha a linguagem que ela usava, antiquada, muito do passado. Começou a falar, aí eu perguntei assim para ela, você ama a sua mãe? Aí ela travou. Ela não conseguia dizer uma palavra, irmãos. Eu olhei para ela, disse o nome dela, você ama a sua mãe? Ela, travada, começou a chorar. Eu disse assim, olha, ela é uma pessoa especial na sua vida. Você não sabe o quanto a sua mãe já sofreu por sua causa. Quanto ela se dedica por você. A mãe viúva. Veja o esforço que ela faz para manter você, para dar o melhor por você. Você já reconheceu isso? Ela chorava e balançava a cabeça assim, dizia, não. Eu disse para ela, eu vou orar por você agora, mas você precisa perdoar a sua mãe. Você perdoa a sua mãe? Ela balançou a cabeça, eu coloquei a mão na cabeça dela e orei e repreendi aquele espírito que estava dominando uma vida, que estava perdendo a bênção de receber a fé para ser passado para a próxima geração. Quantas vezes, por pequenas coisas, Satanás tem bloqueado a vida de muitas pessoas para que a fé não alcance as gerações subsequentes. Quando Deus fez um pacto com o seu povo lá no Egito, que também está escrito no livro de Deuteronômio, ele disse assim, eu sou um Deus zeloso e fiel, que faço pacto até 1000 gerações para mostrar o meu amor e a minha fidelidade aos povos.
Não pode ser a segunda geração que vai atrapalhar, não pode ser a terceira geração que vai atrapalhar. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que nos posicionar, tá? O crente não pode ficar em cima do muro, meu irmão. Vocês lembram quando Moisés estava levando o povo para chegar, saindo do Egito, para levar para a terra prometida? Quando chegava um problema, Moisés, aí Moisés dizia: agora, Senhor, o que é que eu faço? Diga aos filhos de Israel que marchem. É para frente. Ficar parado murmurando não sai para lugar nenhum. A gente fica rodando, como aconteceu com muitos lá no Egito. A instrução de Deus para a nossa vida é que nós devemos nos posicionar como sacerdotes, porque nós temos que passar a fé para a próxima geração. Isso não pode ser quebrado. Isso é um princípio bíblico. É uma ordenança do Senhor. E nós estamos cooperando com Deus quando fazemos isso. Não estamos fazendo nada extraordinário. Quem faz é Deus. Nós somos cooperadores para que a bênção alcance a próxima geração. E tem um problema também, irmãos, quando a gente vê tudo isso aqui que vocês estão vendo, é que tem uma ferida da mãe também, que muitas vezes acontece na vida dos filhos. Essa ferida não é gritante, ela é sutil, a ferida da mãe. Não é como a do pai, que causa um corte muito forte, aberto. Essa é mais sutil. A ferida da mãe é discreto o corte. Essa ferida não é um abuso, uma negligência, mas é uma ferida disfarçada em amor, muito cuidado, zelo demais, que as pessoas nem se mexem mais e tudo agora é a mãe que faz e que decide, que a pessoa não faz mais nada. Não é uma ferida causada por falta de atenção, mas por excesso de atenção. Como é interessante. Hoje, muitos problemas nos consultórios é que as mães levam os filhos assim, ele não toma iniciativa. E diz assim: eu quero casar com uma mulher que seja igualzinha à minha mãe, porque a mãe comanda, a mãe faz tudo e a pessoa não faz absolutamente nada. Que coisa terrível, irmãos. Eu me lembro que faz 2 anos eu estava no Rio Grande do Sul, fui jantar com os colegas do trabalho, e uma colega disse: eu vou levar meus filhos e meu marido para vocês conhecerem. Eu falei: que bom, vamos lá. Conheci o marido e um filho de 28 anos. 28. Adulto, certo? Sim ou não? Sim, 28. Comendo pizza. E a gente lá comendo pizza. Aí o menino terminou, eu perguntei assim: eu posso servir você? Ele falou: pode. Aí eu disse: qual é o sabor que você quer? Ele disse: espera aí que eu tenho que perguntar à minha mãe para ver o que eu vou comer agora. Eu não acreditei nisso que eu estava vendo. Eu falei: Senhor, misericórdia. 28 anos. Tinha, né? Esse psicólogo faleceu em 2008. Um psicólogo francês que morava em Brasília chamado Pierre Weil. Ele tem um livro, Relações Humanas no Trabalho e na Empresa. Eu tenho esse livro e eu estava lendo por curiosidade. Aí é interessante que ele disse assim, mostrando os casos de um menino que precisa ir para o psicólogo, com 25 anos, a mãe vai do lado. Aí entra na sessão, quer ouvir tudo. Aí o psicólogo dizia: mãe, na próxima vez você não pode entrar, tá? É ele que vai entrar. Então, esse é o problema da ferida da mãe, que é o excesso, o amor tão grande, não é a falta de atenção, é o super envolvimento, super conexão, super dependência. Essa ferida tem a aparência de amor, mas se comporta como controle. E muitas vezes, se a gente não for quebrando essas feridas que Deus quer curar, e eu creio que Ele vai curar hoje à noite, tá? Se a gente não fizer isso, a gente está impedindo que a fé comece a fluir na vida dos nossos filhos, que ele tem que passar isso, tem que ser aprendido para ser passado para as próximas gerações. Isso não pode ser roubado. Aqui tem a segunda lição, e a segunda lição é: as nossas atitudes podem causar feridas ou marcas positivas na vida dos nossos filhos. Quem faz a escolha somos nós. Se eu estou causando ferida na vida dos meus filhos, ou se eu estou deixando as marcas positivas. O que é que a gente precisa fazer então? Vamos escrever então um próximo capítulo. Deus é muito bom, irmãos, né? A gente sempre diz assim: Deus não condena réu primário. A gente errou, Deus está lá
dá uma chance para a gente. Sempre dando uma chance para a gente. Então, Ele não está condenando a gente, Ele quer nos ajudar. E é interessante que ali tem uma universidade canadense, próximo de Vancouver. Essa universidade, em 2005, já estava na virada do século, né? O século chegou para o nosso século agora. Eles fizeram uma campanha, disseram assim: nós treinamos muitos líderes que foram mandados para todo mundo. Uma história assim merece outro capítulo. E eu estou dizendo isso porque tudo de exemplo bom que você já ouviu, ou na sua vida, ou na vida de outras pessoas, essas histórias merecem um novo capítulo. É isso que nós precisamos adotar para os nossos filhos. Coisas boas que são aprendidas, que a gente tem que passar. O salmista diz no Salmo 78, o que ouvimos dos nossos pais, não vamos esconder dos nossos filhos. Muito pelo contrário, contaremos às próximas gerações os feitos do Senhor, os louvores do Senhor e a sua grandeza e o seu poder. É isso que a gente tem que fazer, passando para as próximas gerações. Então, o que estamos fazendo agora vai começar a influenciar a próxima geração. E nós somos uma geração, irmãos, agora de influenciadores. Então, você é um influenciador, tá? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um influenciador. Amém? Então, olha, somos influenciadores, temos que deixar uma marca na vida das pessoas, principalmente na vida dos nossos filhos. Então, isso é importante para a gente fazer. Então, a gente tem que escrever o próximo capítulo. O que eu quero dizer para vocês hoje à noite é que escrever o próximo capítulo não é uma opção. Se der, eu faço. Vou ver se vai dar certo. Não, a gente vai fazer isso. Nós vamos escrever esse novo capítulo. É uma decisão que a gente precisa sair daqui hoje e com a lição número 3. A distância entre o sonho e a conquista se chama atitude. Eu estou aqui sonhando. Eu quero chegar aqui. Esse espaço aqui tem que ter atitude para que isso se torne realidade, as duas coisas. Então, irmão, nós temos que ter uma atitude. Nós somos influenciadores, nós não vamos abrir mão disso aqui. Eu vou colocar aqui o que lembra um líder americano, também já falecido, o Paul Meyer, diz o seguinte: quando tudo está dito e feito, cada um de nós irá deixar apenas 4 coisas: memórias, pensamentos que os outros têm de nós, lembranças, são provas da nossa existência, troféus, registros dos nossos feitos e legados, tudo o que você possui hoje. O mais importante é isso aqui, ó. Com o tempo, as memórias irão se apagar, as lembranças e troféus serão perdidos, roubados ou vendidos, apenas nosso legado permanecerá. E olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, para confirmar essas palavras: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados são os seus filhos depois dele. O que você plantar é a lei natural. Tudo que o homem semear, não está escrito lá em Gálatas. Isso também ele ceifará, vai colher. Se você semeia a integridade, você vai colher isso na vida dos seus filhos. Segunda coisa, o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Olha só, Salomão já estava falando na segunda geração desse homem. Não era dos filhos, não, é dos filhos, na outra geração. Veja a importância do legado, irmãos. Tudo vai passar, o troféu passa, as memórias vão passar, mas o legado fica, não vai ser esquecido. Tá? O legado não vai ser esquecido. Isso é importante para a gente. E aqui está a nossa última lição hoje à noite. O nosso legado ultrapassa gerações. Portanto, irmãos, tudo que você fizer para levar os seus filhos para a presença de Deus, para levar os seus filhos para aprender a servir a Deus, para levar os seus filhos para servir ao próximo, isso nunca vai ser esquecido, tá? Isso nunca vai ser tirado deles, isso nunca vai ser diminuído da vida deles, vai ser uma coisa para sempre. Isso é um bem permanente, que ele vai receber e não vai perder esse legado de levar para as próximas gerações.